Uma boa noite a todos, participando da 39ª Semana da Família, e hoje, como a própria tema já diz, é sobre a família, e vou falar sobre a família do parentesco corporal e parentesco espiritual, pedindo que o Mestre Jesus possa estar nos amparando, nos orientando, para que possa chegar ao lar de todos que estejam assistindo e que possam ser todos abençoados, e espero passar alguma coisa a respeito da família material e espiritual. Vamos fazer alguns comentários, alguns estudos, fazer algumas leituras, e é uma palestra, um estudo mais resumido para não ser muito cansativo. Espero que todos possam compreender o que são os laços materiais e o parentesco espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, Kardec nos coloca sobre o parentesco corporal e o espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. No livro Nosso Lar, de André Luiz, ele tem o Ministério da Reencarnação. Então, é lá que começa tudo sobre as nossas provas que nós vamos escolher, sobre a família que vamos reencarnar, sobre os reajustes que vamos ter, e os pais vão fornecer o corpo para o filho, mas o corpo vem do corpo, o espírito não vem do espírito. O espírito vem do espírito, porque o corpo os pais cedem, agora o espírito vem bem antes. Então, é no lar, quando nos reencarnamos, que através do coração bondoso de nossa mãe, que nos leva no ventre por 9 meses, às vezes sofrendo como muitas pessoas, como muitas mães, que têm os enjoos, e tudo isso para nos dar a oportunidade da vida. E essa vida, quando somos crianças, os pais eles vão nos educar, porque muitas vezes a gente vem com os instintos das reencarnações passadas, e muitas vezes podemos ser instintos maus. E quando criança, é a responsabilidade do pai para educar o filho, porque quando criança, através dos exemplos, dos ensinamentos, é que se consegue orientar melhor. Porque quando o espírito ainda está no corpo de uma criança, de um adolescente, é mais fácil de se moldar, fazer o seu caráter através dos exemplos, ensinando os bons exemplos. E, por exemplo, se a criança, mesmo depois da dedicação dos pais, se a criança seguir o mau caminho, então o pai fez tudo o que podia. Agora, se as crianças desviaram por falta de cuidados do pai, de orientação, esses daí vão responder
e novamente vão voltar ao plano espiritual para poder, através de uma nova encarnação, voltar ao corpo e fazer os resgates. Então, a gente só consegue entender esse parentesco espiritual através do Espiritismo, que vem falar da pluralidade das existências, né? Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, dividido por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que se unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, o lar, como diz Jesus, é o cadinho santificador, porque no lar é que vamos conhecendo, eliminando o egoísmo, porque vamos aprendendo a dividir entre irmãos, entre pais. Então, a família é a célula máter, é ela que, dentro do lar, é que nós vamos começar a desenvolver as nossas atitudes, o nosso caráter. Porque o homem, quando veio, ele era nômade, ele vivia somente da caça, vivia aqui para ali. Mas com o passar do tempo, ele formou família, conseguiu constituir seus alimentos e começou a formar o lar. E desse lar foi fazendo as aldeias, e hoje seria como se fossem os bairros, né? Depois vieram a cidade, vários bairros formando as cidades. Então, é através do lar que a gente começa a ter o nosso caráter, porque é dentro do lar que a gente mostra realmente quem somos. Porque muitas vezes nós somos santos lá fora, mas tiranos dentro do lar. E todo lar ele vai começar de que maneira? A criança, ela é jovem, vem a adolescência. Na adolescência, aí começa os namoros, né, na juventude, e o homem e a mulher vão se conhecendo, depois vem o noivado e vem o casamento. Dentro do casamento, aí a gente já começa a ter mais uma pessoa para dividir. Quer dizer, vamos eliminando o egoísmo. Essa chaga que ainda é muito forte dentro de nós. Logo que o casal faz a união, depois já vem pensando nos filhos. Quando nascem os filhos, aí é uma luta, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Material é para dar o sustento para a família através do seu trabalho, que é bênção de Deus, do suor, e a parte espiritual dando os bons exemplos, trazendo aqueles filhos que Jesus colocou no nosso lar, sejam espíritos simpáticos ou espíritos antipáticos, porque dentro do lar, como já havia dito no início da nossa conversa,
no ministério da encarnação, a gente vai escolher os resgates que todos nós vamos ter. E Deus, através de Jesus, dos seus ensinamentos e de Kardec, hoje podemos dizer que estamos no caminho de ser cristão, procurando receber os ensinamentos de Jesus. A gente vai, como diz, no cadinho dentro do lar, a gente vai fazendo os resgates do passado. Dentro do lar, podemos ter 2, 3 filhos, mas um não combina com ninguém. É aquele espírito rebelde que dá mais trabalho para os pais. Os pais têm que ter bastante paciência com ele, procurar colocá-lo no caminho do bem, do amor. E, às vezes, isso daí é tudo resgate, era um espírito que prejudicamos em vidas passadas. Então, a gente tem que ter paciência, procurar acabar com aquele egoísmo, com o orgulho e procurarmos sair dessa prova aqui vitoriosos, com a consciência tranquila, para que fizemos um bom trabalho. E se os filhos não fizerem o que os pais ensinaram, isso daí Jesus deu-nos o livre-arbítrio. Então, podemos escolher o que quisermos. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se plantarmos flores, vamos colher flores. Se plantar espinhos, vamos colher espinhos. E o resgate de dívidas, esse daí, ele não falha. Todos nós vamos ser responsáveis pelo que fizemos. Então, a gente tem que procurar, dentro do lar, ser bom, ensinar os ensinamentos de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e procurar orientar os filhos e os que estão ao nosso redor, para que possamos, quando partirmos para o mundo espiritual, os pais partirem com a consciência tranquila, que fez um bom trabalho com os filhos e principalmente se os filhos seguirem o seu exemplo de amor, de humildade e principalmente de caridade para com o próximo. Porque Jesus foi bem claro, fora da caridade não há salvação. E o maior dos mandamentos seria amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, aí a gente começa a sair fora do nosso lar, porque todos nós, em espíritos, somos irmãos. Nós somos diferentes nos laços consanguíneos. Então, a gente, quando parte para a parte espiritual, nós ainda somos muito egoístas, muito atrasados, porque se somos irmãos, como que ainda a gente consegue ver uma pessoa na rua passando fome e a gente passa despercebido? São aqueles seres que são invisíveis para nós. Quando a gente tiver o coração grande, que a gente possa sentir compaixão dessas pessoas que se encontram ainda no mundo das drogas, perdidos, dormindo nas ruas, a gente sentir uma compaixão como se fosse um irmão nosso, aí sim a gente já está partindo para um caminho de um melhor aperfeiçoamento. Porque muito... Quando aquela passagem do Cristo que estava chorando e os apóstolos perguntaram para ele, ele disse: eu choro por aqueles que não conhecem a Deus, a Jesus, aos ensinamentos. Por quê? Porque esses daí são espíritos atrasados ainda.
E Jesus, através da bênção do esquecimento da reencarnação, a gente ainda consegue ir evoluindo. Porque pensem bem vocês, se Jesus revelasse Deus, tudo que fomos em vidas passadas, quantas barbáries fizemos. Então talvez a gente não aguentaria, de tanto que ainda fomos maus. E no Espírito, no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, ele nos esclarece. Quando Jesus foi perguntado o que vem ser a nossa vida no lar, perguntou uma senhora e continuou dizendo: iniciamos nossa tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Jesus respondeu: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou para a senhora: o que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las às refeições? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, torná-las agradáveis ao sabor. O Divino Mestre, então, considerou: há também um banquete divino na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno reparador. O que nos parecem aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de tuas lutas renovadoras, porque somente aí de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca você notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutamos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais. Em seu círculo são lições. E com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar, a luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora de almas, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma natureza do qual foram conduzidos ao forno bendito, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Que bela lição essa, né? Mostrando que é o lar, que ele começa com flores, logo já vem os dissabores, os espinhos, mas isso tudo é a nossa luta para o nosso aperfeiçoamento. Tudo isso, a maioria das vezes, já é programado antes de nós retornarmos à carne. E no Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Vem a resposta: uma recrudescência do egoísmo. E Miramês, nos seus comentários, diz o seguinte: o relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral.
capaz de reduzi-la ao primitivismo. A família é o alicerce da sociedade. Nela se assenta a base da harmonia dos povos. Como a preparar homens de valor sem essa base? O combate ao egoísmo começa no lar. Deus fez o homem e a mulher para que os dois iniciassem um mundo dentro de casa, representando todo o universo dentro do lar. Então, hoje, com esse problema da pandemia, né, do Covid-19, algumas coisas, alguns esclarecimentos ficaram importantes para nós. Hoje, temos a nossa família, o nosso lar, e talvez não podemos abraçá-los. Às vezes temos que ficar afastados de nossos pais. E isso daí, essa pandemia, nos igualou a todos, porque quando estamos no leito de uma UTI, todos somos iguais. Quando entregarmos o nosso corpo físico à química da natureza, a ciência não vê diferença entre o corpo de um rico, de um pobre, de um branco, de um negro. Todos somos iguais. Jesus nos colocou todos iguais, todos temos as mesmas condições de evolução, então tudo depende de nós, cada um que possa fazer a sua escolha, que possamos sempre estar semeando o bem, procurando ajudar os nossos irmãos, ajudar a todos. E neste momento eu convido a todos que elevem o pensamento ao alto. Todos aqueles memorizem os seus familiares, tanto espirituais como os que estão aqui ainda encarnados, e mesmo na distância, mentalizem aquele abraço fraterno no seu familiar, e que todos eles recebam este pensamento, essa harmonia, essa energia luminosa, e que todos possamos sair reconfortados e animados depois deste abraço, desses pensamentos santificadores, essa harmonia que está sendo emitida do nosso pensamento, saindo do fundo do nosso coração. Que o Mestre amado Jesus possa fazer de todos nós um instrumento de sua paz. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Reconstruir teus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar teus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso